uma coisa que me fez permanecer na academia, primeiro, foi o fato da minha família ter uma relação já histórica com o samba, né? Ou seja, e assim, eu sou filho eu sou filho do Barbosinha, que jogava no Corinthians. O meu avô foi presidente do Vai Vai. As minhas decisões na academia, elas vieram de ouvir os Racionais MC. Porque assim, já devem ter te falado isso e eu queria te ouvir um pouco a respeito disso. Você tem ideia do quanto vocês foram importantes para nos dar estratégias de sobrevivência, cara? Cara, você sabe que muitas das decisões que eu tomei na minha vida, em termos do que eu ia estudar, de como eu ia pensar, a minha relação com a faculdade de Direito, a maneira com que eu ia atuar na advocacia, foi muito ouvindo os Racionais MC. O ser humano ele é ligado, a chave dele é quando ele tem algum motivo para. Eu vou ser mais escuro na ideia. Houve um tempo, e isso não é a primeira vez que eu vou falar, que eu nem sonhava. Era o caos. Precisou ter um motivo. Qual foi esse motivo? Um concurso de rap. Não tinha glamour, né? Então a gente teve que desbravar e a gente foi lapidado no machado, né? Uma coisa que eu e o Blue a gente costuma falar. Lapidado a machado. Quando errava, errava feio. As maiores possibilidades eram de errar. Acertar já era uma coisa de uma dedicação de mais do que 100, sei lá, 150% para poder dar o primeiro chute, o chute inicial, que é o primeiro acerto. Esse é o primeiro acerto, é o mais difícil. Não tem jeito, cara. A política era uma coisa que... Primeira coisa, a política ela tem que ser vista de várias maneiras. Política não é só partido, política não é só projeto de tomada do poder do Estado. A política, portanto, é uma coisa, dá um horizonte pra gente, né, de como a gente organiza a nossa vida. Pra nós, pretos, o rap inventou, cara, a nossa juventude. Porque até então, como é que era a nossa vida? Você era um adulto, você era uma criança preparada para depois trabalhar, para ser explorado no mercado de trabalho. O rap, ele nos deu esse espaço do sonho mesmo, né? Da gente poder armar estratégias da nossa vida, poder organizar nossas estratégias. E eu falava pra ele assim, Kleber, quando os negros virem a gente, vai ser Agora, o que garantia que eu tinha? Nenhuma. Uma coisa muito importante de se falar, o rap não nasceu do nada. Isso foi um terreno que o Racionais encontrou, Taíde encontrou. A gente não criou isso, já tava. O Pelé foi fundamental pra mim, não sei se pra você é a mesma coisa. Mas, cara, a única coisa que eu tinha orgulho do Brasil era o fato de que o melhor jogador do mundo era um cara preto. E aquela imagem do Pelé, cara, com a mão pra cima, assim, com aquele 10 nas costas, aquela camisa branca, Então, só isso aí mudou minha vida, cara. Será que é permitido para um preto subir tão alto igual o Pelé subiu, né? E se ele fosse branco, como seria, né? Seria um deus. Né? Questionamentos assim, se o Pelé fosse branco, seria a realização do que o Brasil faria com isso, né? A gente sabe que a cobrança é proporcional ao sucesso que você alcança e o poder que você tem. Um rei tem que saber disso. O que a gente, né, ou seja, o povo preto tem de importante no Brasil é o fato de que a gente conseguiu reunir conhecimentos que são conhecimentos acadêmicos, filosóficos e tal, científicos, também com uma cultura de rua muito importante. A gente conseguiu unificar. Como é que o negro atua no mundo globalmente, né? Ele irradia para todos os continentes. Um pensamento que elegeu, por exemplo, Barack Obama, que foi um pensamento que partiu de dentro dos movimentos negros organizados e atingiu aos brancos. Uhum. Você sabe que a população negra dos Estados Unidos é 13%. Eles precisam dos brancos para eleger um presidente negro. Dos latinos. Eu considero que o Brasil, nos últimos 2 anos, ele regrediu 30 anos. Voltou a ser um disco atual. Aquela coisa sombria, onde você não conhece o cara que está do seu lado. Que você não entende. Esse cara estava o tempo todo comigo, mas ele voltou tão diferente de mim que agora eu estou desconfiado dele. Ouvindo alguém me chamar. Eu estou desconfiado desse cara. Tinha cara que convivia com a gente, mas na última eleição tava com a mentalidade tão diferente da nossa que eu falei, onde foi que a gente desconectou?
eu acho que o Brasil tem três coisas assim que a gente não consegue resolver estruturalmente, né? Que é, primeiro, a gente não consegue estabelecer no Brasil uma cultura democrática mesmo, né? O Brasil é um país autoritário, assim, né? De ponta a ponta, né? Parece que a pobreza ela tem sempre que fazer parte do Brasil de alguma forma, de alguma maneira. A coisa que o pessoal fala do subdesenvolvimento, né? E o terceiro ponto, cara, é o racismo, né? Assim, são essas três coisas que eu acho, cara, que o Brasil, ele parece que ele vai superar. Agora você falou, quando o Brasil tem essa regressão, parece que essas três coisas voltam com muita força, cara. Imagina uma cena, um banco, um segurança negro e um homem negro que quer entrar. O gerente conta com a lealdade máxima desse segurança que ele tem, que na grande maioria das vezes é um dos nossos. Eles veem um cara com saúde, cara forte, precisando, né? Família para sustentar. E aí o cara vai trabalhar no braço armado do sistema. Não dá nem para falar, eu já fui contra. Hoje em dia eu entendo pouco. E é uma situação que acontece o tempo todo. Essa coisa do nós contra nós. Você precisa defender a sua família, o seu emprego. Por um outro lado, tem um racismo no ar que faz com que você fique apreensivo com aquele outro irmão seu que está vindo na sua direção. É isso. O branco exerce isso, você também exerce. Claro. Porque esse é o estrutural. Particularmente um conceito que você tem trabalhado muito e que tem sido, para mim, um norte para pensar o Brasil nesse contexto tão horrível que a gente está vivendo, do ponto de vista político e econômico também. Você traz o conceito de brasilidade. Você estabelece uma distinção entre o Brasil institucional, o Brasil e a brasilidade. Fala um pouco sobre isso para a gente poder entender o que isso significa. Bom, o Brasil institucional, o que eu chamo de Brasil institucional, o Brasil oficial, ele é um projeto muito bem sucedido de ódio, né? Então, nessa circunstância, inclusive, é que eu costumo dizer que a gente tem que encarar com a maior seriedade o fato de que esse Brasil institucional, esse projeto de ódio, até agora foi bem sucedido, deu certo. Mas, ao mesmo tempo que você tem esse Brasil institucional, que é um projeto de horror, que é um projeto de ódio, que é um projeto de exclusão, você tem a brasilidade que, no fim das contas, é um caldo de cultura que opera nas frestas do Brasil institucional e numa situação que tensiona a relação com esse Brasil institucional, né? E que está presente, no fim das contas, na música do Gonzaga, que está presente no samba do Cartola, que está presente na ciranda de Dona Lia, que está presente na capoeira de Mestre Bimba, na capoeira de Mestre Bastinha, que está presente no prato de Dona Edith, no samba de roda do Recôncavo, está presente nos bois misteriosos do norte brasileiro, presente nos candomblés de Queto, Jeje, Angola, nas umbandas, torés, babassuês, está presente em tudo isso. Como é que você vê um desenho institucional capaz de comportar a brasilidade? Você acha que existe essa possibilidade? Ou você acha que a gente ainda não alcançou a possibilidade de pensar formas dentro daquilo que a gente conhece, como as instituições que hoje existem, de comportar toda essa energia de uma brasilidade? E eu concordo plenamente com você. Eu acho que sem trabalhar com a brasilidade, a gente não vai ter condições de pensar o que algumas pessoas estão chamando de projeto nacional, revolução brasileira. Isso não existe fora de uma dimensão capaz de comportar, de se articular, de ser concebida a parte da brasilidade. O fato de ser negro é uma condição objetiva, a precariedade do mundo, só que ao mesmo tempo a gente faz uma vida em torno do precário, como disse aqui o nosso amigo Luiz Antônio Simas, né? O que eu tô querendo compartilhar com as pessoas quando eu falo sobre repousar os olhos em cima das pequenas alegrias da vida adulta é que a gente se conecte com um tipo de grandiosidade da qual o samba nunca se desligou na sua poesia. A gente confunde o conhecimento, né, a existência do conhecimento, com a história do conhecimento, o registro da história do conhecimento. E eu acho que o samba consegue fazer essa intersecção de uma maneira genial, porque ele consegue, por exemplo, estar presente
Lá em Marte, quando os caras... Lembra dessa história? Quando os caras pegou o samba ou coisinha tão bonitinha do pai e colocou pra acordar o Sojourner? Lá em Marte. Porra, nenhum ser humano pisou em Marte, mas o samba já teve lá. Tem uma coisa sobre Angela Davis que você falou, que eu ouvi o professor Luiz Felipe de Alencastre me falar uma vez. Ele falou o seguinte, olha, o livro da Angela Davis é fantástico, é fundamental, fala algo que todos nós devemos aprender, como se forma, como as relações de raça, gênero e classe se formam, só que ela está descrevendo uma situação que é muito própria das mulheres negras nos Estados Unidos. Ele falou assim, ó, é o seguinte, porque o tráfico foi diferente no Brasil e nos Estados Unidos. O tráfico acabou em 1850 no Brasil. Criou-se, portanto, um tráfico interno. E isso mudou o papel que as mulheres negras tinham na reprodução econômica. Nos Estados Unidos é outra coisa. Então, ou seja, se mudou, o tráfico mudou a particularidade e a singularidade da formação de gênero, da situação das mulheres negras, que tiveram que criar outras estratégias para poder sobreviver no precário. Então, ou seja, a gente tem que olhar para a situação do Brasil, embora a experiência de Angela Davis e outros lugares nos sirvam muito de inspiração. A conclusão a qual eu chego é que o rap arranha de uma forma muito superficial o que significa ser um homem preto. Tá ligado, mano? A gente pode aprofundar muito essa discussão dentro do gênero. A revolução parte de dois seres humanos indignados que conversam sobre como o mundo deveria ser. Porque eu costumo dizer assim, né? Ou seja, a gente tem uma hora na vida em que a gente se descobre negro, né? E eu queria poder te entender a partir dessa sua frase tão forte. A intenção por trás desta frase é justamente contextualizar que o futebol, por ser um lugar de direito do negro, digamos assim, né? Foi nos dado um espaço onde nós poderíamos estar, para que nós ocupássemos. Porém, ao representar bem futebolisticamente, né, o esporte, você adquire um salvo-conduto. Eu costumo chamar de o passaporte do esporte, é o elevador social que o futebol te proporciona entrar. A raça é uma condição política, né? Que, obviamente, que ela atravessa a sua vida, independentemente de você decidir ou não por reivindicar a sua condição, mas ao reivindicar a sua condição, isso tem uma série de efeitos, né? Uma série de efeitos que você sentiu na pele. Na origem e no destino, a gente é projeto coletivo o tempo inteiro, né? Porque é um esforço de um conjunto de pessoas que te forjam, que te permitem, por exemplo, estudar, fazer essas travessias, e depois a gente invariavelmente devolve. Não conheço nenhum preto bem-sucedido que não sustente um monte, né? Paga plano de saúde, paga livro, paga não sei o quê, ajuda a construir, compra os remédios. Nossa, a gente é laboratório, né, de política pública. Disso, o nosso ser negro, ele também passa pela nossa relação com o ser indígena, sabe? Nós somos a nossa negritude. A negritude é uma situação existencial. Ela não está ligada só à cor da pele, né? Também, mas não está ligada às suas características físicas, que são dispositivos, né, no qual a negritude se estabelece, o ser negro se estabelece. Tem uma relação inextrincável, né, assim, indissociável com a cultura indígena. Exatamente, mas com muita riqueza, com muita potência, né? com muita tecnologia, sabe? E isso é o Brasil. E se eu for indicar uma música, é uma música até que eu pensei agora, desde ontem eu tô com essa música na cabeça, que é o Milagres da Fé, do Caetano, que é quem é ateu e viu milagres como eu. Impressionante. Quem descobriu o Brasil foi o negro que viu a crueldade bem de frente e ainda produziu milagres de fé no extremo ocidente. Nossa, que e por você ser de Xangô, Ojuobá, Caô Cabecilí. Caô Cabecilí, Caô, meu pai. Muito obrigado.